Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Espírito Santo, o regenerador. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. O que é regeneração? Regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pelo qual o pecador se torna uma nova criatura. A regeneração, ela é uma obra trinitária, planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. A regeneração é uma transformação espiritual interior, indispensável à salvação. Se não haver regeneração, não haverá salvação também. Então, é algo que é indispensável, não pode deixar de ter. A regeneração é muito importante. Quem nasceu de novo possui os sinais práticos, que é a justiça, a justificação, ou seja, a justificação, a santificação e o fruto do Espírito. Essas três coisas são sinais práticos, ou seja, sinais que nós deveremos fazer, realizar, praticar a justiça, ou seja, com a justificação nós tornamos como filho de Deus, igual a Deus, semelhante a Deus, não em poder e glória, mas em nível de santificação. Então a santificação e o fruto do Espírito, esses três são os sinais práticos na vida do cristão verdadeiro. A justificação, a santificação e o fruto do Espírito. Se não houver essas coisas, não estaremos no caminho da salvação, nos caminhos de Deus. A vida cristã não se resume a boas obras e uma mudança de comportamento. Ou seja, Jesus declarou que é necessário nascer de novo. Ou seja, a pessoa é viciado, deixa os vícios, mas depois ele pode retornar aos vícios. E mesmo que não retorne, ele tem que ter uma vida de piedade, uma vida de santificação, de justificação diante do Senhor, com os frutos do Espírito fluindo na sua vida. Então, muitas vezes a pessoa larga um vício, mas não toma sua cruz e segue a Jesus. Ele vive a vida dele como sempre. Então, isso não resolve o problema para a salvação. A regeneração é uma segunda origem, como um renascimento a partir do alto. Ou seja, é um renascimento que vem de Deus, vem do alto. É nascer do alto. É uma segunda origem. A palavra regeneração está dizendo que retorna ao gênero. É uma segunda origem no caso da regeneração praticada ou operada pelo Espírito Santo. Somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5 mostra isso para nós. Que nós somos salvos pela lavagem da regeneração. Ou seja, a regeneração opera em nós pelo Espírito Santo, na nossa conversão a Cristo, no nosso esforço, na nossa mudança de vida, e ela produz uma lavagem transformando o nosso caráter. É isto que Deus deseja de nós. Então, a regeneração é absolutamente necessária para entrar no reino dos céus. Sem a regeneração, ninguém entrará no reino dos céus. É por isso que boas obras não mostram nada para Deus se não houver regeneração. E para isso precisa conversão, arrepender e se converter para ser apagado os vossos pecados. O amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionados aos méritos humanos, mas é oferecido de graça, por graça divina, mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Então, a salvação é uma fonte primária. Ou seja, o amor divino é uma fonte primária.
não condicionado aos nossos méritos. Ou seja, Deus nos amou, mas não é por causa dos meus merecimentos, das minhas obras, que eu vou fazer jus ou ter direito à salvação. Não, é uma graça divina, é por graça divina, mediante a fé. É por isso que a salvação é um processo. É arrependimento, conversão, aceita Cristo, guarda a sua palavra, procura se santificar e por aí vai. São muitas etapas na nossa vida, mas de imediato, quando recebemos a nossa fé, que temos uma santificação, vamos dizer assim, conforme posicional, conforme a teologia, é aquela quando aceita a fé, que a igreja ora, através da oração nós somos santificados. A partir dali vai depender de mim e de você. Então, a regeneração é um ato de misericórdia divina. Tito, capítulo 3, versículo 5. Epístola de Tito, capítulo 3, versículo 5, fala sobre isso aí. É uma misericórdia divina a regeneração, indicando que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual visível pelo fruto do Espírito. E onde está na Bíblia o fruto do Espírito? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito. A natureza espiritual da regeneração é que evidencia uma transformação interior que brota ou flui de dentro para fora. A natureza espiritual da regeneração é isto aí. Ela brota, ela evidencia uma transformação que brota, que flui de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, o Espírito Santo entra, transforma, e se a pessoa quiser continuar com essa transformação, ele agora vai carregar a sua cruz, vai continuar no caminho, sofrendo todos os obstáculos da vida para ter vitória. Porque neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. A transformação espiritual deve ser completa, e não pela metade, não parcial. Ela é da água e do Espírito. João capítulo 3, versículo 5. Ou seja, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito Santo. Efésios 3,16. A epístola de Efésios 3,16 está mostrando para nós que nós precisamos ser purificados dos pecados e receber a renovação interior pelo poder do Espírito Santo. Não é pelo nosso poder, não é simplesmente o nosso esforço que vai garantir isso, porque às vezes a gente se esforça, mas para. A gente esforça-se, mas desiste. Mas é o Espírito Santo que dá graça para nós vencermos. Ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, com a prática da justiça, do amor fraternal, do desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Sem essas coisas, não adianta apenas ir para a igreja ouvir. Não adianta apenas ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus é uma riqueza que transmite alimento espiritual, vida para nós. Mas não é uma garantia de salvação somente ler. Porque é ler e praticar, ler e obedecer. Em 1 Pedro diz, capítulo 1, versículo 22, que a nossa alma é purificada pela obediência à palavra. Então, se eu não me purifico pela palavra, não existe outra purificação. Não é jejum, não é oração que vai me purificar, que vai me santificar. Sim, vai quando eu estou no caminho, observando a prática da justiça, o amor fraternal, o desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Os sinais do novo nascimento em Cristo são justificação pela fé, vida de santificação e o fruto do Espírito produzindo em nós, no nosso interior, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22. Então está aí, o fruto do Espírito produz em nós, mas somos nós que vamos abrir a porta para o Senhor entrar e fazer morada. Não se trata de dons espirituais, o fruto do Espírito, mas de virtude que o Espírito Santo gera no caráter do regenerado
como expressão de sua nova vida em Cristo. Então, a minha nova vida em Cristo vai expressar para todos, para o mundo, as virtudes do Espírito Santo em mim com um caráter regenerado. Então, é isto aí. Que Deus fale mais forte no teu coração, no nosso coração, e tenha uma nova vida em Cristo para a glória do Senhor. Que Deus continue abençoando.